Iniciando essa viagem agora pela Espanha, a gente fez a canção renascentista portuguesa e no Natal a gente fez um último concerto de Natal bastante divertido e ficou uma vontade de fazer a mesma abordagem, de passar pelos cancioneiros espanhóis. E a Maria Antônia de pronto abriu os braços e nos acolheu. A gente é muito feliz de poder recomeçar e de poder estar aqui na sala multiuso de novo. E obrigado por estarem aqui. Sem vocês, não faz sentido. O fio da meada que eu penso em conduzir isso é a linha do tempo, é cronológico de fato. Eu acho que é a maneira mais didática da gente entender o que foi essa Renascença espanhola. E eu fiquei pensando num símbolo, num marco. O que vem à mente quando a gente pensa na Espanha do século XVI? Don Quixote. Don Quixote. Também é imediato. É impossível pensar em outra coisa. Algum outro signo, pode ser arquitetura, alguma canção, algum quadro, algum pintor, poeta. É muito rico, né? A Espanha, no século XV e XVI, ela estava num movimento de expansão junto com Portugal, são as navegações. A colonização das Américas. Colonização das Américas. Eles também estavam indo para a Península Itálica, né? Lá tinha um imperialismo católico, era uma época dos reis católicos. Em Nápoles. Bom, como primeira canção de todo o ciclo, eu achei bastante emblemático trazer Nunca Foi Pena Maior, de um compositor que não é espanhol, mas essa canção ela foi muito querida a ponto de ser copiada em vários manuscritos ibéricos, mas também na Itália, na França e na Alemanha. Então, simplesmente disseminou, o que é muito raro no século XV e XVI, onde não existe uma imprensa, tudo copiado à mão, né? E ela também foi citada em peças de teatro, de Gil Vicente, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, onde os atores cantavam. Então, de fato, é muito bonita e por isso se espalhou.
e a Júlia seremos anfitriões dessa viagem e as convidadas de hoje, que a gente é muito grato, é a Yara Ungarelli e a Larissa Lacerda. Então, a Espanha, diferente de Portugal, ela tem mais registro do que aconteceu no mundo medieval. Portugal, eu acho que tem também, mas ainda não foi catalogado, devidamente catalogado. Então, imediatamente, eu fiquei pensando, eles têm, do século XIII, uma cópia do livro de polifonia de Notre Dame. O Magnus Liber Organi, ele jogou uma sombra por todo o século XIII e XIV. Então, a Espanha sabia como fazer polifonia à maneira parisiense. Depois, a gente tem o Códice de las Cuerdas, que tem já uma escrita ars novística do século XIV. Eles estão familiarizados como se fazia a música à maneira de Philippe de Vitry. E, não menos famoso, as cantigas de Santa Maria, elas foram confeccionadas em Toledo. Eu não sei muito bem porque elas são tão ligadas a Portugal. Elas foram encomendadas pelo Afonso X, rei de Castela, de fato. É isso, né? Eu não entendi essa diferença. Elas são ligadas em português, mas foram confeccionadas na Espanha. E o livro vermelho de Montserrat, claro. É uma dúzia de peças, é um livro pequeno, mas muito famoso e já com uma personalidade bastante espanhola, diferente do que acontecia na França, na Itália, na Alemanha. Então existe esse caldeirão de polifonia, que é o que a gente fala, essa ciência de somar melodias numa rítmica que tudo funciona. Agora, a gente está não na Espanha hoje, mas em Nápoles, que era dominada numa corte espanhola, aragonesa. E lá é uma corte muito suntuosa. Eles tinham uma capela musical, uma das mais ricas da Europa, provavelmente. E para manter esse status, eles chamaram compositores do norte, que era a moda da época, era a escola franco-flamenga. Eles chamaram Icart, Gafurius, esses compositores estavam trabalhando nessa corte, assim como vários compositores espanhóis, eles trouxeram também os ibéricos. E aí vem um pouco de suposição, isso não é um dado histórico, mas não existe canção polifônica espanhola antes de 1430, 1450. O primeiro que eu localizei foi de Juan de Cornago. E ele trabalhava em Nápoles. Eu fiquei pensando qual que foi o modelo dele, como que ele começou a escrever canções polifônicas espanholas à maneira do que se fazia nos Países Baixos. Então provavelmente foi lá, ou por um encomendismo de algum nobre, você poderia fazer essa canção com esse poeta que eu gosto tanto, porque nessa época se cantava em francês. Na Alemanha eles faziam música em francês, na Inglaterra eles faziam música em francês, na Itália, até na Itália eles faziam música em francês. Era a língua global da Europa. E de repente começa a se cantar em espanhol. É uma coisa peculiar. Então, achei importante, nesse começo de ciclo, colocar o que foi o modelo da canção renascentista para toda a Europa, não só para a Espanha. E esse grande modelo deve ter sido o Guilherme de Fay, ou de Fay, acho que não existe um consenso de como se pronuncia. Ele não se dedicou apenas à canção, ele tem muita música sacra, mas ele acho que gostava muito de escrever canção. Ele tem muitas canções, ele escreve muito bem. Então aqui vão duas canções dele. A primeira, de fato, não se sabe ao certo se é de Banchoet, o colega dele, ou de Fay. Existe essa confusão nos manuscritos. E eu acho que é de Fay, de qualquer forma. E eu não falo francês, assim como eu não falo espanhol, mas eu vou pedir para ela e traduzir os refrões só dessas em francês. Eu nunca vi o que se iguale a você, minha graciosa dama, pois sua beleza é, pela minha alma, inigualável entre todas as mulheres. Vendo você, me encho de encantamento e digo, poderá ser esta Nossa Senhora? Eu nunca vi o que se iguale a você, minha graciosa dama. Sua grande doçura desperta meu espírito e toca meus olhos. Meu coração, sobre isso posso falar sem contradição, já que me apraz servir a você. Eu nunca vi o que se iguale a você, minha graciosa dama. E fica esse gosto que será que estou falando de uma dama idealizada ou da Nossa Senhora de fato?
bem pago, satisfeito e afortunado, o escolhido entre afortunados homens da França. Assim me encontro, pelo apoio de uma só palavra bem direcionada. Me parece um dos melhores presentes, pois após um pesar mal ordenado, eu fui feito por essa nova aliança, o servo bem pago, satisfeito e afortunado, o escolhido entre afortunados homens da França. Eu costumava ser o abandonado, o infeliz e o amargurado, mas então a sua boa vontade escolheu confirmar minha esperança e este bom nome me foi dado, o servo bem pago, satisfeito e afortunado. É uma das poucas histórias de amor feliz. Terminou bem.
original ou você é agregado? Praticamente tudo é original. A gente ornamenta pouco. Ela já é tão rebuscada, né? Eu não, eu tô inventando bastante aqui. Todas as pirulinhas que eu tô fazendo, eu tô improvisando. Improviso estudado, né? Mas é difícil, não tem muitos lugares também onde, né? Porque é um contraponto mais rítmico, né? Então, assim, se a gente começa a sair muito, a gente sai do tempo e aí já derruba tudo, né? Então, é mais contido, né? Porque se fosse, quando a gente chegar no século XVI, de fato, aí tem mais margem para... Falando nisso, bom, eu não sou educado na arte, eu não me considero artista, meu instrumento sempre foi teclas. Para dizer que a gente não... Esse repertório é muito antigo, a gente não está familiarizado tanto na escuta quanto na execução. E o que acontece? É que a gente não tem compasso, tá? Então as vozes elas flutuam no tempo um pouco, a gente tem um pulso fundamental e às vezes a gente está dentro, às vezes a gente está fora dele, no contra. E a gente não tem harmonia. Tá? O passo harmônico aqui ele tem uma sensação diferente, não é igual na canção popular, que a gente tem uma sensação de tensão e relaxamento muito clara. Aqui a linguagem é outra, então eu acho que causa até um estranhamento na escuta. Mas é difícil achar um time de músicos que topa tocar esse repertório. Músicos muito bons apanham para tocar ele, porque a gente não tem o chão. A gente não tem o chão da harmonia, da verticalidade, nem do compasso. A gente está basicamente flutuando, pisando em ovos. E às vezes é até bastante vergonhoso, porque parece muito simples. Mas na hora de tocar, você vê que, nossa, não é simples. Não, e a gente estuda a nossa linha em casa sozinha, que lindo, melódico, maravilhoso. Aí entra aqui no quebra-cabeça, já não é mais. A gente não tem certeza de nada. A gente não tem certeza de nada. Pra mim, assim, pessoalmente, é um exercício de confiança em todo mundo que está aqui, sabe? Constante. A gente tem que confiar na própria voz e nos colegas, assim, que a gente está junto. E eu acho que tem uma coisa também do entretenimento do homem nobre, assim, é o ócio criativo. Então, eles não usavam uma grade, todo mundo olhava a linha do outro. Então, existia a surpresa do que o outro está fazendo. Eu não sei, porque eu só estou lendo minha linha. Eu só vou saber tocando. E tocando eu me divirto como o outro interfere na minha linha. É um pouco isso. Agora, a gente vai então para essa corte napolitana muito suntuosa. O que estava acontecendo ali? Então, esse é o único programa de todo o ciclo que a gente vai ter música em italiano, música em francês e música em espanhol. Depois a gente entra de fato na Espanha. A gente vai tocar uma barzelletta em italiano. E depois a gente chega no mestre Juan de Cornago, esse foi o grande pai da canção espanhola. As peças do Juan de Cornago, elas têm poeta definido, que eu acho muito rico também. Então, Que es mi vida é uma poesia com eu lírico feminino e o poeta Suero da Ribeira, ainda de 1370, um poeta das antigas. E o outro, Porque Más Sin Duda Creas, é uma canção de escárnio. É tão gostoso escarnecer, né? Isso é atemporal. Então é uma voz, um eu lírico masculino falando: eu espero que você ame e seja desamada e mal querida. Fala isso com uma melodia tão bonita. Melodia cheia de rancor. Plena.
Cornago. O Cornago ele é desconhecido mesmo, eu acho. Eu não conhecia ele até 2 anos atrás, praticamente. A gente fez um concerto ano passado só dele, né? Mas foi a abertura do Lusofonia, né? Mas eu acho muito curioso, ele foi muito prestigiado. Ao que conta pelos registros, ele deve ter tido o salário de músico mais elevado da sua geração. Durante 40 anos, ele teve um emprego estável. Agora, vai um pouco... É uma música de taberna, a vida de Colino, que não dura mais do que 4 dias, porque ele vai com muita devoção para a taberna. E isso parece que é uma melodia popular veneziana, assim. Colina é uma cidade no interior de São Paulo, conhecida como a capital colocaram na base e escreveram uma outra canção. Mas como todo mundo conhecia, assim, obviamente que vão lembrar da vida de Colline, e o texto em cima é francês. E eu não entendi muito bem, mas a Lari me disse que é um texto meio sujo.
compositor que a gente começou o concerto. O nome dele é Johannes de Vreede, mas na Espanha ficou conhecido como Urede, sotaque espanholado. Ele escreveu muita música sacra, era ótimo polifonista. Os reis católicos convidaram, além do cornago e dessa parte napolitana, compositores flamengos para desenvolver a polifonia na península. E o Vreede foi um dos responsáveis por isso. Eles chamaram os compositores que escreviam a moda da escola flamenga. E ele compôs só 3 canções que chegaram até nós, pelo menos. O resto é tudo música sacra. Então, nesse concerto, a gente tem a integral dele. registrada, não é que não tinha, mas acho que ela não era escrita de fato. Então um pouquinho que chegou, a gente procura fazer também aqui no ciclo. E aqui é uma que se chama Zapai no Campo, Arar o Campo.
curtinha, bonita.
fato espanhóis, finalmente. Então as peças, as últimas 3 peças do programa, elas estão no Monte Cassino, que é o funcionário de hoje, o napolitano, mas elas também estão no Palácio, na Colombina, no Segovia, no Escorial. Elas foram copiadas na Espanha. Então isso aqui reverberou. E a gente está finalmente cantando em espanhol. Agora é um compositor. É legal que em Portugal, isso eu achei muito curioso, eles não anotam os nomes de compositor. Então, quase todo o ciclo foi anônimo, com exceção de Pedro de Escobar, né? E aqui não. Por alguma organização, alguma mentalidade, todos os cancioneiros espanhóis eles colocam o nome do compositor. Isso é precioso. A gente sabe que esse compositor do século XV ainda é o Gijón. Din, din, din. Din, 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 eu achava que ela era mais moderna, assim, antes de fato mergulhar nos cancioneiros. Ela é muito antiga, assim, ela tem uma versão mais moderna no Palácio, a 4 vozes, essa daqui do Monte Cassino, a 3 vozes.
E aparentemente é uma antiga melodia provençal de 1400, assim, e ela foi espanholada. Roubaram a melodia.